pessoa que jejua, ela vai alcançar coisas, ela vai alcançar intimidade com Deus que a pessoa que não jejua não alcança. A pessoa que jejua, ela consegue ir mais além. Sabe, tem pessoas que elas se destacam é porque elas fazem diferente. E se você quer um ano de 2022 sendo um ano da mudança, então o ano de 2022 tem que ser um ano onde a gente muda. Ah, Fábio, eu quero mudar o meu casamento, mas não adianta eu continuar tratando a minha esposa do mesmo jeito em 2022. Eu quero que os meus filhos sirvam ao Senhor, mas não adianta se eu não me envolver nas coisas da igreja. Eu quero que o meu negócio cresça, eu quero que o meu negócio prospere, mas não adianta se eu dormir até meio-dia, se eu não ofertar, se eu não dizimar, se eu não plantar sementes para que eu possa colher. Então a gente vai ter um ano de mudança. E o poder do jejum é um poder imensurável. É algo que é extraordinário. Só a pessoa que jejuou e que jejua sabe qual é o poder que tem o jejum. E jejum é humilhar-se. É humilhação, é um ato de humilhação. Porque, irmãos, eu posso vir aqui e falar muito bem. Posso falar bonito, posso até orar bonito. E podem ser só palavras. Mas o jejum vai mais do que palavras. O jejum é a tua atitude. Aí você está demonstrando para o Senhor em atitude o quanto você o ama, o quanto você o quer, o quanto deseja a sua presença e deseja realmente uma transformação na sua vida. Então você já está em outro patamar. A palavra do Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E jejum é isso. Jejum é humilhação. Jejum é você abrir mão de algo bom para que Deus possa te dar uma coisa melhor ainda. Você vai ver na Bíblia, tem jejum completo, que nem o jejum de Moisés, que foi de comida e de água, mas ele estava envolto na glória de Deus, 40 dias. Tem o jejum de Jesus de 40 dias, que a Bíblia fala que ele não comeu, mas não fala que ele não bebeu. Tem o jejum de Daniel, que daí ele já abre mão de manjares, né? Então ele come igual, só que ele come só frutas, só verduras. Tinha um que estou fazendo o jejum de Daniel. A gente saiu para comer, ele comendo batata frita. Eu falei: mas irmão, se é batata frita? Ele: não, mas é legume. Então tá tudo certo. Tem cada um, né? Eu lembro da irmã lá da igreja, ela discutindo, e a mãe dela dizia assim: mas ela não jejua. Eu jejuo sim, mãe. Daí eu perguntei: mas que horário que tu jejua? Eu jejuo da meia-noite ao meio-dia. E a mãe dela: mas também ela acorda às 11h30 da manhã e toma café. Mas o Senhor tem nos chamado para um tempo de jejum, para que quando entrar o 2022, irmãos, eu não quero o capeta lá na minha casa me apontando o dedo, para que daí eu venha buscar o Senhor. Eu já vou buscar o Senhor a partir de hoje, a partir de dezembro. O ano não acabou e eu quero entrar o ano de 2022 com o pé direito, me humilhando aquele que tem resposta para me dar. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, meu irmão, aí sim eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se humilhar e orar é jejuar. Se humilhar e orar é jejuar. E o jejum, ele é poderoso. Ele é tão poderoso que, se você pegar um reino espiritual, algumas pessoas sabem do que eu vou falar. Bruxo jejua, o ocultista jejua, o satanista jejua. Muitas vezes até mais que nós. Porque eles entendem que isso dá acesso ao espiritual. E eu posso falar de jejum e dizer que o jejum ele é bom também, de uma maneira física, científica. Agora em 2016, o japonês lá que ganhou o prêmio Nobel, falou que jejuar purifica. Mas não estou falando de algo natural, estou falando de algo sobrenatural. Sobre as nossas vidas. Eu estou falando de quando você não tem resposta de Deus, de quando você precisa que Deus te atenda, e aí você começa a se humilhar e dizer: Senhor, eu não vou buscar em nenhum outro lugar, a não ser em Ti, eu estou aqui me humilhando. Eu estou aqui dizendo: Senhor, é de Ti que eu dependo. Por isso que eu estou jejuando. O Senhor Jesus, Ele fala, Mateus, capítulo 6, verso 5. Primeiro Ele fala a respeito da oração. E Ele diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas. Deus sonda os corações. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois que se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam o seu galardão.
E aí ele vai dizer, mas tu entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, quando a gente vai jejuar, é a motivação. Por que eu estou orando? Por que eu estou jejuando? Senhor, que quando eu pregar a tua presença desça. O Espírito Santo diz, por que quando tu pregar? Está entendendo? Eu não estou falando que você não pode orar assim. Eu estou falando que o Espírito Santo vê a motivação no meu coração e me pergunta, por que tem que ser quando tu pregar? Por que não é quando o seu Renato cantar? Por que não é quando as meninas cantar? Por que tem que ser quando tu pregar? Está entendendo que eu estou querendo algo para que Deus ele venha me exaltar? Então tem um jejum que é um jejum hipócrita, tem um jejum pior do que esse ainda. Eu vi outra vez a irmã dizer assim, eu estou jejuando para o meu marido divorciar daquela bruxa, daquela mulher. Olha só, macumba gospel. Tem até isso. Né? Bruxaria evangélica, já viu? Ah, Senhor, eu vou jejuar porque eu quero que aquela empresa que me demitiu quebre. Tem gente que faz um jejum que não faz sentido. E aqui ele está falando da oração, e em seguida no versículo 16 de Mateus capítulo 6, ele vai falar do jejum também, e ele vai dizer assim, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Jesus ele não está falando assim, se você jejuar, ele não está falando se, ele está falando quando. Quando você, porque tem gente que fala assim, não, jejum é do Antigo Testamento, jejum é da velha aliança, hoje não se jejua mais. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi bastante pessoa falar, não, hoje não é mais jejum, porque quando perguntam para Jesus, né, pô, mas os discípulos de João Batista estão jejuando, os fariseus estão jejuando, por que os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus ele fala, convém eles jejuar enquanto o noivo está junto com eles? E as pessoas, mas Jesus fala assim, ó, mas o dia que eu for, então eles jejuarão. E aí Jesus ele dá algo maravilhoso aqui, que é dizer, eu sou o noivo. Porque no Velho Testamento, quando mostra o noivo é Deus. E agora ele está dizendo, eu sou o noivo. Ele traz a revelação de quem ele é. E ele está falando, e vocês vão sentir minha saudade. E quando você sentir saudade de mim, saudade da minha presença, saudade de eu estar aqui com vocês, aí vocês jejuarão. Porque vocês vão querer a minha volta. Então a gente começa a jejuar, porque agora o noivo já não está, e agora a gente quer que o noivo venha. E aí ele está falando aqui para os fariseus, não façam como eles, não façam como hipócritas, que se aparecem, oram nas esquinas das ruas para se aparecer, ficam com cara de contristado, de triste, né? Para que as pessoas reconheçam o que eles estão fazendo, o que eles estão jejuando. Não, você quando jejua, ninguém precisa saber. O que Jesus está falando aqui, ó, lava bem teu rosto, passa um perfume, sai para a rua, ninguém precisa saber que você está com fome. Porque o teu pai, que vem em secreto, fala, o meu pai, que me vê em secreto, que vê todas as coisas em secreto, vai me recompensar publicamente. Então o próprio Jesus está falando, não é assim. Não seja hipócrita. Irmãos, nós vivemos num mundo físico, comandado por um mundo espiritual. E aí a gente precisa entender que a nossa luta não é contra a carne. Também é, né? Porque até nisso o jejum ajuda. Você tem vários inimigos aí, né? Você tem o diabo para te atacar, você tem a sua carne lhe perturbando. E o jejum ele ajuda você a ter domínio próprio. Você treina a sua mente a não fazer, mas eu preciso comer. E é difícil, né? Quando você está no jejum é o mais difícil, que daí é o dia que mais vai aparecer comida boa. Quer ver aqui nessa igreja? Vou na casa da Dona Terezinha, vão jantar. Quando eu fazia um ensaio lá na casa da Zama e do Alex, não deixavam ir embora sem comer. Não, eu tenho que ir. Não vai sem jantar antes. Nós vamos preparar alguma coisa aqui. Nossa, acho que eu jantei umas 300 vezes lá. Todo sábado era janta. Aí, no meio da semana, tem vezes que eu tenho que recusar, né? Guilherme, vem jantar, segunda, terça, vem jantar, quarta, vem jantar, todo dia. Cheguei lá na casa do Gabriel hoje, desce do carro, vem comer um cachorro quente aqui dentro da minha casa. Falei, não, irmão. Até a minha esposa. Então a jejum, ela chegou com um prato de brigadeiro, ela vai ficar com vergonha. Do meu lado. Nossa, que brigadeiro gostoso. Nunca comi um brigadeiro tão bom. Para trás em mim, Satanás. É o melhor brigadeiro que eu já comi. Tu tinha que provar esse brigadeiro. Tá bom.
O jejum ele é poderoso, amém? Ele é poderoso para você vencer a carne, para você se humilhar. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Então vai chegar o tempo onde o Senhor vai te exaltar. Quando no teu secreto tu começar a jejuar, vai chegar o tempo onde o Senhor irá te exaltar. Aleluia. Abre em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um texto tão conhecido, mas eu quero ler com você. Eu já falei esse texto aqui, mas eu quero que você abra na sua Bíblia, porque é o texto-chave, e eu quero que você fique com esse texto guardado no seu coração. Se você abriu, diga amém. E diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando você jejua, você está trazendo várias coisas para você. Deus está entrando com providência, Deus está entrando com cura, mas o principal, a vontade do Senhor. Né? A vontade do Senhor é que você esteja ali, mas você está aqui. E o jejum vai te empurrando cada vez para mais perto do lugar onde você deveria estar. Você vai jejuando e vai dando passos, até que você esteja alinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida. Ontem a Sara ministrava para uma igreja japonesa, né? Chamaram ela. E aí ela até falou do pastor Pon Yong-Shu. A maior igreja do mundo fica lá na Coreia do Sul. Tem mais de 1 milhão e 200 mil membros. Cabe 30 mil pessoas. 20 cultos, assim, um atrás do outro. Sai 30, entra 30. Sai 30, entra 30 mil. Sabe o que diz lá nas paredes da igreja? Diz assim: proibido jejuar mais de 40 dias. Uma igreja tão apaixonada por Deus que eles já fizeram loucura e gente já morreu por causa de jejum. Mas que Deus responde. Mas que Deus olha e entra com providência. Não é à toa que eles têm a igreja que eles têm. Mas é um povo que jejua. E sabe qual é o desejo do meu coração? Que esse lugar seja chamado casa de oração. E que essa igreja seja uma igreja de jejum e oração. Uma igreja que se humilha perante o Senhor. Uma igreja que jejua para Deus. Uma igreja que renuncia, que se abstém. E que diz: Senhor, eu estou aqui, eu sei que a única resposta que eu preciso é a tua. Sabe? Ao seu tempo. Ao seu tempo. Às vezes a gente acha que Deus ele é Google, né? Vou jejuar hoje, amanhã vai me responder. Calma. O jejum não é para você se ensoberbecer, não é para você chegar na sua casa e dizer assim: porque nessa casa eu quem jejuo aqui. Porque se você jejuasse como eu, não. O jejum não é para você fazer com que Deus ele responda na mesma hora. E eu vou te dizer, Deus vai responder. Talvez atrase um pouquinho, talvez atrase 21 dias. Porque Ele está batalhando nas regiões celestiais. Mas Ele está vindo ao teu encontro e Ele vai responder o teu jejum e a tua oração. Espera no Senhor, confia nele. 2 Crônicas 20, versículo 1 ao 3. Aqui o Senhor livra Josafá, que está cheio de inimigo. E quando você lê a Bíblia, e nós vamos ler bastante hoje, nós vamos ver que todas as vezes que os homens e mulheres de Deus, que foram poderosos, queriam uma resposta de Deus, eles jejuaram. E o versículo 1 de 2 Crônicas 20 diz: e sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. 3. Cheio de inimigo. Ou é a carne, o mundo e o diabo. Todo mundo contra você. E quando isso acontece é difícil, irmãos. Porque tem hora que se não bastasse você estar enfermo, as finanças não estão andando, você está sem dinheiro. Se não bastasse isso, ainda o seu relacionamento não está bem. Parece que vem inimigo de tudo que é lado. Estão em cima de você. E aí você não tem tempo para fazer alguma coisa. Não dá tempo de buscar no Google, no YouTube, nos conselhos. E Josafá aqui ele já tinha
andado com o rei Acabe, que era um rei perverso. E andando com o rei Acabe não foi muito bom o final dele. Mas agora, uns capítulos depois, verso 2 diz: então vieram alguns e avisaram Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. E aí Josafá, não dá tempo, está muito perto, está muito em cima. O inimigo está muito em cima. Então Josafá temeu. E pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em toda Judá. A quem que ele buscou? Ao Senhor. O que que ele fez? Jejuou. Não só ele, toda Judá. Toda Judá vai jejuar agora. Sabe por quê, irmãos? Quando você entende a natureza da sua batalha, você vai saber qual é a natureza da sua estratégia. Quando você entende de onde está vindo esse teu inimigo, você sabe qual é a melhor maneira e a melhor arma que você tem para batalhar contra esse inimigo. Ele poderia tentar levantar um exército. Eles estão perto, corre, chama os generais, levanta um exército, peguem as espadas, peguem as flechas. No mesmo momento, Josafá temeu, e aí então buscou o Senhor. E aí aqui no versículo 13, de 2 Crônicas 20, e toda Judá estava em pé perante o Senhor, e como também as suas crianças, e as suas mulheres, e os seus filhos. E então vem o Espírito do Senhor no meio da congregação. O Senhor vai liberar aqui um espírito, que nem o espírito de Jaziel, um espírito que se levanta e fala. E aqui diz assim: sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Por que ele fala todos esses nomes? Por que a Bíblia diz tantos nomes? Porque a Bíblia está mostrando, ele fez antes, em outras gerações, e vai fazer de novo. Porque ele é o mesmo Deus. Do mesmo jeitinho que ele operou um milagre aqui, na vida de Josafá, nesse povo que a gente está lendo, ele opera um milagre na tua vida também. E na vida dos teus filhos, e na vida dos filhos dos teus filhos, porque ele é um Deus geracional. E ele continua sendo o mesmo a cada geração. Mas você precisa jejuar. Mas você precisa levantar uma adoração, você precisa levantar o seu altar. E aí ele disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais. Igreja, não temem, não se assustem, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Fala assim: essa briga não é mais minha. Essa enfermidade aqui não é meu. Essas contas não são minhas. É do Senhor. Quando o inimigo é muito grande e é muito difícil de você vencer, então devolve para Deus, porque se você não consegue vencer esse inimigo, o Senhor consegue vencer por você. Descansa, irmão. Sabe que tem uma coisa que é difícil? É esperar no Senhor. É descansar nele. Nosso coração fica tão ansioso, verdade ou mentira? A gente fica tão ansioso com as coisas que estão por vir. E aí vem inimigo de tudo que é lado. Mas se a batalha é grande, ela não é sua, é de Deus. Se está além da sua capacidade, então não é sua, é de Deus. Agora, quando você ora, quando você jejua, creia, a vitória ela é garantida. Quando você ora e você jejua, a vitória é garantida. Quando você quer a resposta de Deus, quantos aqui precisam de uma resposta de Deus? Né? Se está buscando uma resposta do Senhor, olha aqui Atos capítulo 10, versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias eu estava em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Se você precisa de resposta de Deus, então comece a jejuar. Se você só orar, presta atenção, se você só orar, não vai ser tão eficaz assim a tua oração. Se você for generoso e der esmola, também não vai ser tão eficaz assim as tuas esmolas. Mas quando você jejua, aí o Senhor envia um anjo ao teu encontro para te dar a resposta. Daniel capítulo 6, verso 18. Então o rei se dirigiu para o palácio,
passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas e fugiu dele o sono. Você pode jejuar por alguém. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu amo essa pessoa. Nossa, é meu filho, é minha esposa. O quanto você tem jejuado para demonstrar esse amor? Ah, está passando necessidade. Ah, está enfermo. Mas você está lá comendo do bem bom, assistindo seu Netflix, vivendo a sua vida. Aqui o rei Dário, ele é enganado. E aí ele assina um decreto. E esse decreto faz com que Daniel caia na cova dos leões, porque o decreto dizia que só podia adorar o rei. E ele se arrepende. E ele diz assim, caí na cilada e agora o Daniel está lá. E aqui está dizendo, eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar oração com jejum e súplicas. Por quê? Porque ele fez o que não devia. Sabe, se você às vezes falou o que não devia, e aí isso estragou o teu relacionamento, mas você quer consertar, jejua. Quer ver alguém bem, jejua. Ele queria ver Daniel bem, porque ele tinha sido ludibriado. E aí quando você jejua por alguém, vai vir resposta. Quando você jejua pelos teus filhos, quando você jejua pela enfermidade que tem na tua casa, Deus responde. Um pouquinho mais para frente, em Daniel 9:3 vai dizer, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração, súplicas, com jejum e saco de cinzas. Daniel, ele precisava entregar uma resposta da parte de Deus. E aqui eu quero que você que tem o dom de profecia, você que é profeta do Senhor, você que volta e meia o Senhor fala contigo e te dá uma palavra, e te dá uma visão e você vai lá e entrega. Profeta que não jejua, entrega o que não deve. Profeta que não jejua, acaba falando o que não devia falar. Daniel precisava de uma resposta. Daniel precisava entregar uma resposta da parte de Deus. E Deus, ele vem com visão, Deus, ele vem com resposta, Deus, ele vem com consolo quando você jejua. Quando você precisar de uma cura, olha só o que o rei Davi, o salmista, fala. Ele jejuava por quem estava enfermo. E ele diz assim em Salmos 35:13. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o seu seio. Igreja, enquanto eu falo aqui, eu quero que você já vá pensando aí, programando o seu jejum, igreja. Hoje é domingo. Vai ser que dia? Segunda? Bota data, bota prazo. Vai ser na terça? Quantas horas? Como que vai ser o seu jejum? Já vai programando aí na sua cabeça. Programando e creia, os céus vão se abrir. O Senhor vai romper, o Senhor vai entrar com providência, o Senhor vai entrar com resposta, o Senhor vai curar as enfermidades. Mas já vai programando e coloca a data limite, Senhor, é aqui, é esse dia, o dia da minha vitória. Aleluia. Se tem um decreto, se tem um diagnóstico sobre a sua vida, creia, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu vou falar para você, não é a primeira vez que um diagnóstico chega, não é a primeira vez que você se decepciona, não é a primeira vez que você se frustra, não é a primeira vez que falta dinheiro, e é o mesmo Deus, e o Deus que responde a tua oração e o teu jejum. Olha aqui Jonas, quem não conhece a história de Jonas? Um decreto de destruição sobre Nínive. Mas Jonas 13:5 diz, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Quando jejua, pode até existir um diagnóstico, um decreto, algo que já está sobre a sua vida. Pode existir uma nova cepa, uma nova variante. O medo pode atacar o mundo. Mas quando você está em jejum, o que está declarado, o que as notícias dizem não vale sobre você. Porque sobre você não vale encantamento, sobre você não vale enfermidade, sobre você está o Senhor. E Ele desfaz toda a armadilha de Satanás. Você vai vencer essa tentação. Isso que tem incomodado você, essa preguiça. Vem aqui, Gabriel. Vem aqui um pouquinho. Fica aqui do meu lado. Vem aqui, Maico. Você está jejuando, está aqui, ó, a carne e o espírito. Ele está rindo porque tem bastante carne.
E quando você termina o seu jejum, o Senhor pega a mão aqui, ó, o Espírito Santo está aqui, ele diz assim, ó, vencedor. Sabe essas coisas que atrapalham o teu caminho, essas coisas que te impedem de progredir, de avançar, de conquistar? Quando você jejua, você dá lugar para o Espírito Santo ser o vencedor no ringue da sua vida. Por isso que você vai, desde hoje, começar a pensar, eu não vou entrar, obrigado, Maico. Obrigado, Gabriel. Eu não vou entrar 2022 sem jejuar. Eu não vou deixar mais o inimigo tomar conta da minha vida. Se em 2021 tantas coisas ruins aconteceram, 2022 vai ser diferente. Amém? Aleluia. Esther no capítulo 4. Vai e junta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais e nem bebeis por 3 dias. Aqui Esther está falando para o tio dela, Mordecai. Ele fala assim, ó, Amã, que era um dos maiores lá, um general, um cara grande, ele está planejando acabar com os judeus, acabar com o povo de Deus. E ela pega e diz assim, faz o seguinte, tio. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais e nem bebeis por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E a rainha Esther proclama o jejum. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Como que Esther enfrenta o seu inimigo? O inimigo está atacando ela. Eu vou entrar para o karatê. Eu vou pegar ele de noite e vou dar uma facada pelas costas dele. Vou fazer aula de espada aqui para lutar contra esse cara. Ela proclama um jejum. Versículo 17 de Esther 4. Então Mordecai foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Tudo quanto Esther lhe ordenou. E aí sabe o que Esther faz? Ela vai conversar com o rei, ela espera a hora certa e vai conversar com o rei. Ela não podia, né? O que houve, Esther? Ainda não era a hora certa, ela nada. A mulher sempre responde nada, né? Já viu isso? Você pergunta para a mulher, o que houve? Nada não. Quando ela responde nada é porque você não está preparado para ouvir a resposta que ela tem para dar. Aí ela fala nada. Nada não. E a irmãzinha lá, que jejuou 30 dias. Eu vou fazer um jejum de 30 dias para o meu marido se converter, meu marido vir para a igreja. E ela fez o jejum e fez um voto de silêncio com Deus. E aí o marido dela falava, ela só balançava a cabeça. Não respondia o marido, só fazia assim. Aí o marido dela, 30 dias depois, estava convertido na igreja e foi dar o testemunho. E ele disse assim, irmãos, eu vim para essa igreja porque se esse Deus consegue calar a boca da minha mulher, eu quero ele para mim. Mas a rainha Esther vai lá e diz assim para o rei, rei, eu quero preparar um banquete para ti. Quantos de nós às vezes temos preparado um fast food para o Senhor, né? Só um lanchinho. Só uma oraçãozinha. Nem um jejum. Mas ele dizia, eu vou preparar um banquete para ti. Aí sabe o que ela fala para ele? E chama a Amã para jantar com a gente aqui. Chama o inimigo, chama aquele que quer matar o povo judeu, chama ele. Ela não falou essas palavras, né? Eu estou falando a mente dela pensando, né? Ela só falou, vou preparar uma janta, um banquete para o meu rei. E pode convidar a Amã para vir jantar aqui em casa com a gente. Foi o que ela fez. Confiando em Deus. E aí, sentou ela, o rei e Amã. E o inimigo sentado à mesa. Sabe o que Esther faz? Ela convida o inimigo e diz assim, você quer acabar com a minha vida? Então vem aqui e participa dessa intimidade com o meu rei. Assiste essa intimidade, assiste a maneira como eu estou servindo ele aqui. Ó. Assiste o banquete que eu preparei para ele. Dá uma cadeira aí, seu Júlio. Presta uma cadeira aí. Quem sabe, né, soprou no ouvido de Amã ainda. Você quer acabar com o povo? Você vai ver só. Senta aqui que o Senhor vai preparar um banquete perante os meus inimigos hoje mesmo. Quando você estiver jejuando, quando você estiver orando, quando você estiver na casa do Senhor, esqueça o inimigo.
Fique focado no rei, mas deixe ele só olhando a sua humilhação. Deixe ele só olhando o seu banquete que você está servindo. Fale para o inimigo assim: pode participar, mas reconheça aqui que você é um derrotado. Reconheça aqui a minha vitória. Reconheça aqui o meu rei, o meu Senhor, ao qual eu preparo um banquete, ao qual eu me humilho. E preparará para você um banquete perante os seus inimigos. E eles vão ficar assistindo a tua vitória. O dia que você decidir: Senhor, eu vou me humilhar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é humilhar, igreja? O que é humilhar? Jejuar, responde. O que é humilhar? Jejuar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aleluia! Esse ano que está entrando, você vai entrar jejuando. Esse ano que está entrando, você vai entrar fazendo a sua entrega ao Senhor e dizendo: Senhor, eu não vou esperar 2022, eu vou jejuar agora mesmo. Eu vou jejuar nesse dezembro, porque quando chegar em 2022, eu só quero fazer a minha colheita. Eu só quero colher aquilo que o Senhor tem para mim. Como que você se humilha perante o Senhor? Joel 2:12 diz: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim a todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Como que você se converte? Com o jejum. Como que você muda o trajeto da tua história? Tua história está caminhando para um poço, tua história está caminhando para um lugar sem saída, tua história está caminhando para um declínio, mas você quer converter essa situação, você quer começar a caminhar para cima, você quer começar a caminhar para o alto. Como que você faz? Convertei-vos a mim de todo o coração, isso com jejum, com choro, com pranto. E para finalizar, você que precisa de uma restauração na sua vida, você que precisa restaurar o seu relacionamento, você que precisa de uma restauração financeira, você que precisa de uma restauração na sua saúde. Esdras precisava restaurar o templo do Senhor. E Esdras 8:21 diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nós humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro. Você vai entrar 2022 com segurança. Não tem pandemia. Não tem cepa, não tem ômicron, não tem nada, não tem delta, que vai atingir a tua casa, que vai atingir os teus filhos. Os teus filhos estarão protegidos e seguros diante das asas do Senhor. Para lhe pedirmos um caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. A gente fala assim: o Senhor é meu Deus, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus. E aqui Esdras ele fala para o rei: eu não preciso de exército, porque o Senhor é comigo. Porque o rei oferece para ele: o caminho é perigoso, você quer eu mando um exército, uma escolta armada contigo. E Esdras fala: não, eu confio em Deus. Só que ele sai da presença do rei, aí o medo bate, ele fala: nossa. E aí ele fica com vergonha: não vou voltar lá agora, dizer que eu preciso, porque se eu falei que eu confio em Deus, agora eu vou voltar e vou pedir ajuda lá, se eu falei para ele que eu confiava em Deus. Aí ele diz assim: vou apregoar um jejum. Eu não vou voltar a pedir o exército para me proteger, mas eu vou crer que esse jejum vai me proteger, que Deus ele vai me proteger, que Deus ele vai garantir. A gente fala: Deus garante, Deus faz. Mas a primeira crise que acontece, quer fazer hora extra, quer buscar recursos, quer faltar culto para trabalhar, Mas se é teu Deus quem faz, então comece a jejuar. Fala comigo, igreja. O Senhor, levanta a tua mão assim para os céus e diga assim: o Senhor preparará um caminho seguro para mim e para a minha família em 2022, que será conquistado através de jejum, de choro e de pranto. Aleluia. Glória a Deus.